Olá, o Repórter MT recebe hoje o Roberto Fernandes, que é vice-presidente da Associação Espírita Vantuil de Freitas. Convidamos o Robertinho para falar um pouco sobre essa situação da pandemia que nós vivemos hoje, né? Obrigada aí por atender nosso convite, Robertinho. E fica aquele questionamento, né, Robertinho, que a gente busca através do Espiritismo, como o Espiritismo pode esclarecer isso, né? Por que estamos vivendo essa pandemia? Por que conosco, né? Por que Deus permite? Primeiro eu queria agradecer a você, Márcia, e toda a sua equipe aqui, o Repórter MT, por nos acolher aqui e nos dar a oportunidade de falar sobre o Consolador. O papel do Espiritismo é falar sobre o Consolador. E como você disse bem, né, várias famílias estão enlutadas aí, né, como o nosso planeta está passando por um processo de regeneração. Então a gente está começando a despertar de um luto que vivemos aí estacionado há algum tempo. A pergunta que você me fez é por que estamos passando isso? Por que Deus permite? Talvez a pergunta seja... A gente tinha que reformular essa pergunta. É para que estamos vivendo isso? Para que Deus permite isso? Para que a gente possa entender e ter resposta. O porquê é muito abstrato, ele é muito vago. Quando a gente busca por que Deus permite, está aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 736, 738, 738A e 738B. Ela faz, por que Deus permite que determinados flagelos aconteçam em nossas vidas? Aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, que esse livro é de 1857, então já é um tempinho já aí. Então o que acontece? Aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, para auxiliar na evolução. É um processo de evolução. É um processo de evolução. E aí na pergunta seguinte, na 738, Kardec ainda pergunta aos Espíritos, mas não poderia Deus usar de maneiras mais suaves, aonde não machucaria ou lutaria tantas pessoas? Aí os Espíritos respondem, mas Deus faz, todos os dias. Vós que não preste atenção. Então, muitas oportunidades que temos no processo de reencarnação, processo de vivência, aonde deixamos passar. E qual o porquê da pandemia? A pandemia, essa Covid-19, ela nos trouxe ao nosso templo eterno e abandonado, de onde nós estávamos fugindo dele, que é a família, que é o nosso eu. O seu templo, o seu eu, estava sendo abandonado em virtude de um mundo onde estava nos consumindo diariamente, não tínhamos tempo para nada. Aí, com o advento da Covid-19, nos trouxe de retorno ao lar. A gente começou a nos olhar, aí a gente começou a olhar as pessoas que convivem conosco, a conviver mais próximo às pessoas, e aí a gente descobriu que tinha alguma coisa que estava fora de ordem, principalmente a vivência coletiva. Acho que um questionamento aí mais doloroso que fica aí nessa pandemia e assim de grande aflição a muitos, né, relacionado às mortes, né? Por que alguns sobrevivem e outros morrem? Há diferenciação de grupos, né? Existe algum tipo de classificação em quem poderia viver, quem poderia morrer? A gente sabe que nesse período de pandemia a gente viu várias mensagens sendo disseminadas, até como se fosse um teor espírita, né? Isso causou muito sofrimento a muitos, né, Roberto? Qual que é o entendimento da doutrina? O Raul Seixas, né? Ele tem uma música lá no passado que ele fala que do trem, né? O trem vai passar e todos nós temos um bilhete comprado já. A data e horário não cabe a ninguém. Isso é a Deus e àquele que vai viver. Nós podemos tentar adiantar o nosso processo com suicídio, indireto ou direto, ou cumprir com nossas etapas de vida, né, com as estações de nossas vidas. Quando a gente busca um absolutismo, fulano morreu porque era a hora dele, ou fulano morreu porque ele era homem de bem, porque o Evangelho fala, se fosse homem de bem, teria morrido. Então os que sobrevivem é homem do mal, os que vão são homem do bem. Então quando a gente entra nessa imbróglio aí de falar que quem é quem na ordem do dia, a gente pode cometer um erro aí. Então a gente tem que ter o cuidado de que cada um, teve pessoas que eu conheço, 90 anos, que sobreviveu. A rainha da Inglaterra é uma prova viva disso. Que ela passou por uma primeira, segunda, espanhola, bubônica, peste negra, Covid, e está viva.
Ela é incrível. Ela é um poço de vida, né? O fluido vital dela é fantástico. E tem gente que com 17 anos, 10 anos, 20 anos, na plena saúde do vigor físico aí, atletas, desencarna. E aí? Então, pegar para o absoluto que existe uma causa indicada para aquele, porque morreu, pegou Covid ou não, as doenças, nós temos algumas absolutas certezas, de compreensão humana. Mas a única certeza absoluta da vida é que a gente vai morrer. Não o espírito, mas a matéria. A matéria perecível, o espírito eterno. Nós temos uma única vida, mas com diversas etapas, que a gente chama de reencarnações. Então, quando a pessoa retorna à pátria espiritual por um motivo, esse motivo, o fluido vital dela, pode ter se exaurido naquele momento e ela tem a necessidade de retorno. Quando a gente pega um livro igual esse aqui, Violetas na Janela, ou um clássico aqui da década de 80, ou um livro como esse nosso lá, que é psicografado na década de 40, que até hoje também é um best-seller aí da doutrina espírita, a gente vai ver a doutrina espírita falando de cidades, de vidas normais e naturais no plano espiritual, que pela física quântica a gente vai entender a teia que rege todo o sistema na questão das matrix de sistemas. Então a gente vive num sistema A, no sistema B, só mudando de cenários. Então a gente sai de um corpo físico, que estamos atuando agora, e vamos ao plano espiritual. Tanto que no livro nosso lá, quando André Luiz descansa depois de uma noite de trabalho nas câmaras de retificação, ele sonha e vai visitar a mãe em outra dimensão. Mas ele estava morto. Como é que ele sonha? Tá vendo? Então são perguntas que a gente precisa nos aprimorar mais através do estudo, para que a gente possa buscar uma compreensão. Então as mortes que estão ocorrendo hoje, para cada um, ela tem um significado entre aquela escolha daquela pessoa para com o seu cronograma de vida, que é um papel dela. A pandemia é um flagelo, como nós já tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a peste negra, a espanhola, a gripe espanhola, que dizimou milhares e milhões de pessoas. Só que nós não tínhamos as informações que hoje temos. Não tinha internet. Não tinha internet. Nós não tínhamos, você vê, para conseguir a vacina da peste negra, da varíola, e com o tempo que demorou, nós conseguimos aí trabalhar a inteligência. Para que serve esses processos? Porque Deus usa esses processos para trabalhar no homem a capacidade emocional e a capacidade de raciocínio. Em menos de um ano se criou uma vacina, que está todo mundo atrás dela. Não imuniza 100%, mas é o que temos e é o que está acontecendo aí. Está diminuindo os números aí de óbitos e de contaminados em virtude da vacina. Então, é processo que botou o homem para raciocinar. É os processos necessários para a evolução. Então, assim, talvez a gente fica triste, e não é que a evolução, o desencarne, a gente vai perder os nossos sentimentos de saudade, da ente que desencarnou, da dor que ficou, ou essa partida. Mas a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma compreensão de uma vida futura através da doutrina, que a vida segue depois do apagar dos olhos, aí, né, das luzes do corpo físico, e também para que nós possamos começar a valorizar um pouquinho mais a nossa vida. Pois é, Robertinho, falando sobre essas famílias enlutadas, né, um grande questionamento que fica, uma grande aflição, também voltando à aflição, né, como é que estão sendo recebidas no plano espiritual essas pessoas que morreram aqui por Covid e para onde elas estão indo? Para onde foram? Existe uma passagem no livro nosso lá, no capítulo 42, quando o governador, a fala do governador da Segunda Guerra Mundial, que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, estava começando, e lá na colônia nosso lá, especificamente falando, eles se preparam para receber e dar apoio à Alvorada Nova e a outras colônias espirituais, para que eles pudessem receber aqueles espíritos recém-desencarnados. E aí, o que acontece agora com esse desencarne coletivo? Que está acontecendo. No mundo, milhões de pessoas já desencarnaram. E desencarnaram não só pelo Covid-19, tem outras doenças que vai se associando a essa. Porque tem até uma história que fala, né, que a peste negra, quando ela chegou, é uma historinha que o pessoal conta, que quando a peste negra chegou na Terra para dizimar as pessoas, teve um espírito que falou, mas você vai lá para fazer o quê? Não, eu vou lá para desencarnar 10 mil pessoas.
Mas você vai lá desencarnar 10 mil, não, eu vou lá para desencarnar 10 mil pessoas. Aí a peste negra desce, desencarna naquela cidade onde ele falou que ia, desencarna mais de 100 mil pessoas. Aí o espírito falou, mas você falou que ia desencarnar 10. Não, eu cumpri a minha missão, desencarnei 10. Os outros 90 desencarnou de medo. Então, assim, nós temos hoje passando por um processo desse. O Covid-19, que é orgânica, né, que é viral, que tem que ter o uso do álcool em gel, você tem que ter o uso da máscara, o distanciamento social. Nós temos que precaver. Mas não é só isso, não. Tem que lavar as mãos. Isso aí já é uma rotina que devia ter ensinado os nossos filhos em casa. Nós temos que escovar os dentes, temos que manter a higiene do planeta, higiene dos nossos mananciais. Então, são do vírus e doença que está aí impregnado no nosso planeta. Não é só o Covid-19, que a letalidade do Covid-19 ela não é tão alta, ela acelera o processo. Tem outras doenças, sarampo, varíola, tuberculose, problema gástrico, problema cardíaco, que mata muito mais, não a rapidez, mas mata muito mais da letalidade do que talvez o Covid. O Covid vai acelerando o processo. E aí a gente precisa, nesse processo, entender que a gente precisa seguir os protocolos necessários, mas também ter um pouco mais de fé. Trabalhar o nosso emocional. O medo é prejudicial. O medo ele limita o ser. Um exemplo desse é se você vê, hoje já existe muito pouco, mas vamos falar assim, vamos lembrar do nosso cinegrafista aqui, que ele é mais velho que nós dois, né? O gordo, né? O gordo, quando lá no tempo de criança dele, existia circo, porque na nossa época não existia circo, né? A gente não sabe o que é circo. Você pega um elefante, uma correntinha sem vergonha daquela, uma cordinha amarrada no pé de um elefante, numa estaquinha fincada com 3 marretadas. Por que o elefante não foge? Porque na cabeça do elefante aquela corda está prendendo ele àquela estaca. Assim somos nós. Quando nós vemos determinadas situações, nós somos presos a pouco raciocínio que temos. Então, o medo nos afugenta. E o medo nos causa uma grande barreira nesse processo. Temos que usar toda a proteção? Lógico, com certeza. Temos que fazer todo o protocolo? Temos, mas também temos que começar a raciocinar. Temos que começar a despertar. O homem precisa colocar a sua mente para funcionar mais. Tanto que em 1 ano se cria uma vacina que demoraria décadas e décadas para ser construída. Não, em 1 ano se construiu. E pode aprimorar, lógico. E a primeira não, pode vir muitas outras aí pela frente. É o que diz os livros, inclusive esse aqui, que é o novo livro de Divaldo Pereira Franco, no rumo do mundo de regeneração, que vai falar muita coisa sobre a Covid-19, sobre esse retorno à paz espiritual, sobre o processo que está se ocasionando aí, que o planeta nosso está passando por um processo de mudança. Nós estamos vendo aflorada aí, é tipo aquele balde que estava com a água suja, mas estava decantada, então você viu uma água turva, mas em cima a impureza embaixo. Ela começou a ser sacudida. E agora está aflorando tudo. Está aflorando o que dá e o que não dá. E aí é o processo de, como diz lá na Bíblia, para alguns aí, separação do joio e do trigo. Ah, mas vai separar seres humanos? Não é separação de joio e de trigo, de bom ou quem é mal, quem é ruim. Não é isso. Vai separar aquelas pessoas que estão em busca de uma transformação, de uma mudança, de uma compreensão, para que eles possam seguir. Para o mundo, o planeta também evolui. E aqueles que ainda não compreenderam, não entenderam, é como uma sala de aula na faculdade ou na escola. Você vai terminar o semestre lá. Passou? Não passei. Então você vai repetir o ano. Aí você repete com um planeta novo. Com esse planeta aqui é o cara que vai para 8º ano, para 2º grau lá ou para a faculdade. Ele passou, fez a PF lá e passou. O que não passou ficou. E é isso, é a mudança de comportamento. O que mais está evidenciando essa Covid-19, além da pandemia mental, além das mortes, que a gente fica triste com qualquer morte. Você acha que a gente vive uma pandemia mental também? A gente está vivendo 3 pandemias. Não, na realidade são mais. A gente está vivendo a pandemia da saúde, que é essa primeira viral, que assolou e está todo mundo aí perdido. Se você me perguntar quem está certo dentro desse contexto da área da ciência e da medicina, eu não sei. Porque cada um fala uma coisa. Então, tem uns que tem que usar o protocolo, outros falam, não tem que usar o protocolo, outros falam, esse salva. Eu sei que quando eu fiquei com Covid, de pimenta do reino, com erva de bicho, pra cima... Foi tudo. Também usei tudo. Ah, meu filho. Isso sara, tomei. Isso melhora, tomei. Eu tomei tudo.
que você pensar na vida. Por quê? Porque você está em busca. Ah, mas você não é espírita? Sim, mas sou prudente, para não ser um imprudente ali, porque a gente tem a concepção, lá no passado, quando as crianças, hoje que é considerada crianças imperativas, no passado elas eram consideradas crianças doidas. E aí por quê? Porque elas não tinham o equilíbrio, o cuidado, assim, então elas ficavam meio loucas, que as pessoas falavam, mas se elas crescem, elas melhoram. Será que quando ela é criança, ela é vulnerável? Ela é vulnerável ou invulnerável? Aí, quando ela vai crescer, ela vai perdendo. Então, não, o ser humano não é invulnerável, ele é vulnerável. Então, ele pode ser captado por qualquer tipo de doença ou situações. Que na década de 70 se começou a estudar outro mecanismo, que é a resiliência, a adaptação. O processo de pandemia, você viu ontem na Inglaterra, foi liberado o abraço. Já está liberado o abraço. Já está liberado o restaurante, já está liberado. Então, as coisas vão liberando e o homem vai se adaptando. O padrão vibratório também muda. Lógico, porque quando você tira o medo e você vacinou, já muda. Já muda. Eu tenho um cunhado. Vou viver a vida normal. Eu tenho um cunhado, ele é atleta, ele é novo, ele é tudo que tem, organicamente falando aí, imune. Não ia pegar nada. Mas ele começou com a gripe, com a dor nas costas, aí ligou lá em casa, desesperado. O que você sentiu quando você pegou essa Covid? Eu falei, isso. Ah, eu tô com isso. Eu falei, então vai fazer o exame, né? Porque tem que fazer o exame, é natural. E ele falou assim, não, eu vou esperar mais um dia. E ficou em casa. E o trem apertando. Aí começou com coriza, começou com febre. Não tem jeito. Não tem jeito, correu pro hospital. Chegou lá. Assim, é um negócio esquisito. Você sentiu que tá esquisito? Vai pro negócio. E ele chegou lá na Arena Pantanal para fazer o exame. Ele estava morto-vivo. Porque nesses 4 dias que ele estava preocupado, que ele estava ou não, ele não comeu e ele não bebeu. Nada. Ele ficou doido. Ele entrou em parafuso, ele entrou em pânico. Causou uma situação bem pior. Bem pior. A hora que ele chegou lá e ficou lá, aí minha esposa foi cuidar dele, porque é irmão, aí com todo o risco ela ficou lá tentando acompanhar ele, e ele desesperado fez o exame. Quando chega o resultado, e ele abre, e dá lá não reagente, ele já saiu bebendo uma Heinekenner. Já estava bom. Já sarou, bebeu uma hack, foi comer uma pizza. É o padrão vibratório. É o padrão vibratório mental. Então, por isso a gente tem que mudar o padrão vibratório. Tem que mudar o padrão vibratório. Então nós temos problema com a saúde mesmo, que é pandemia viral, tá aí para todo mundo ver, isso não é mentira, tá aí, e eu peguei, é verdade. Nós temos a pandemia social, que as pessoas estão fazendo escolhas. Não, eu não vou tocar em você, porque a gente vê casais, pessoas, amigos, que hoje não recebem ninguém, que não toca em ninguém, que faz um distanciamento. É o direito. É a pandemia e o direito individual de cada um. Só que todo o seu direito gera consequência. Porque quando você afasta um amigo para até cumprimentar assim, ou recusa um cumprimento mais próximo, o amigo talvez ele se sinta excluído. Então essa pandemia começa a segregar. Começa a separar. Eu não vou abraçar fulano, porque você chega numa roda de amigos, quem é mais íntimo se abraça, mesmo não convivendo. Quem não tem intimidade não se abraça. Pode reparar. E aí você fez já o apartheid. Quem é próximo a mim, quem é próximo a mim, eu abraço e cuido. Quem não é, eu não abraço. Olha outra dificuldade, que tem que ter um cuidado. Então, outra pandemia social. E aí vem assolada com a fome, com o desemprego, com as necessidades do dia a dia, porque a pandemia está aí e aí ela pega, não tem decreto, a pandemia só pega à noite, só pega... Esquece, isso é conversa. Isso é conversa de política. Porque a pandemia, o vírus está aí, tá pegando todas as horas e todos os momentos. E aí a gente tem que manter os cuidados. No shopping que você vai, dependendo a hora que você vai, é mais cuidado que talvez sua casa. Sim, com certeza. Porque tem álcool, tem gente cuidando de você, você não entra em tal lugar. Em casa você tira a máscara, você pega a sacola, você pega tudo, abraça quem chega, você não faz os protocolos necessários. Então assim, aí começou a fechar tudo, as pessoas começaram a perder o emprego. A fome começou. Começou a segunda onda de horror. De horror. E assim, e você fala, mas será? Eu faço trabalho social. Num período normal de assistência a famílias vulneráveis, nós atendíamos em média, lá na nossa associação, como você lá no Rafael, nós atendíamos lá no Vantuil, em média de 70, 80 famílias
com estado de vulnerabilidade, que precisava de alimentos, não só do espírito, mas do corpo também, que era a cesta básica, algum auxílio ali que a gente consegue ofertar ali dentro de uma equipe de voluntários. Subiu para mais de 200. Olha só, né? E isso porque a gente limita o pessoal de chegar. Porque se eu deixasse aberto, como manda o bom coração, a benevolência para com o próximo, eu teria 1000 pessoas lá. Não teria como atender. Não teria como atender. Então a gente está hoje fazendo visita com voluntários que se sente tranquilo, se sente forte para ir visitar. Então a gente vai em casa, verifica a vulnerabilidade da pessoa, a necessidade das pessoas e estamos cuidando de mais de 220 famílias nós estamos atendendo só a semana passada. Então é uma situação muito grave. E aí é essa outra aí. E aí vem as pandemias dos interesses. Que você está vendo aí, um lado briga por uma coisa, outro lado briga por outra coisa, o rico está ficando mais rico, o milionário está ficando mais milionário e o pobre está ficando mais pobre. E as coisas estão... E está morrendo. Além de ficar mais pobre, está morrendo. Que quem teve dinheiro nessa Covid, muitos foram para São Paulo e fizeram tratamentos lá em melhores hospitais. Alguns desencarnaram, outros permaneceram. Mas tiveram recurso. Hoje, para quem é classe média, classe C e D, tem que buscar o recurso da nossa sociedade. Aí você vê muitas pessoas que estão à frente da organização, de todo o contexto aí, brincando com a vida, brincando com a responsabilidade de estar à frente. Não importa se é A, B ou C, importa com o dever que ele tem que cumprir como legislador, como executivo de um poder público, de um poder que tem que atender. E aí a gente fica nessa briga que não serve para ninguém. E as pessoas morrendo. Mas só que cada um é responsável pelo seu produto de plantio. Então, que aquele que estiver... Vai colher. Vai colher. Então, se você está aí, recebeu emenda, meu dinheiro para fazer as coisas e não fez, se você fez de mais colocado, você pode até errar. Todos nós não estamos isentos do erro. Mas se você errar consciente, existe um peso. Inconsciente é outro peso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é o que acontece muitas vezes com a sociedade. A sociedade fica perdida porque quando você tem um corpo acéfalo e não tem uma cabeça que dirige, e aí acontece, está todo mundo em rendezvous. Não tem quem... aqui. Por isso que nós, espíritas, temos, primeiro, a educação emocional. Então, falando dessa educação emocional, para a gente tentar caminhar para uma conclusão, né, da nossa entrevista, essa questão dessa regeneração que passa o planeta. O planeta Terra é um planeta aí de regeneração, provas, expiações, está passando por regeneração, conforme coloca a doutrina espírita. Essa regeneração, ela tem que ser pessoal também, a gente tem que buscar uma autotransformação, digamos assim, para entrar nesse grupo dos regenerados, e como buscar? Essa pergunta é interessante. Tem 2 livros, eu não trouxe esse, eu soubesse fazer essa pergunta sem trazer, que é 2 livros que respondem muito bem. Eu adoro orientar livros, porque as pessoas vão ler e vão entender lá. Que quem fala não é o Robertinho, mas eu busco as informações através da literatura espírita. Tem Esculpindo o Próprio Destino, que vai falar de diversos casos, você esculpindo. Inclusive conta a história de um cidadão chamado Oliveira lá, ele era político. E aí ele é meio grosso, mas é muito bom, muito bom. E você vê a produção que ele produziu a vida dele. Todos nós esculpindo o nosso destino. Então nós vamos, que você não está satisfeito, então muda o que você está escrevendo, eu vou esculpindo, né? E o outro livro é Jornada dos Anjos. Isso eu já li. A Jornada dos Anjos, ele conta uma história de Constantino, lá no século II, que ele vem até o século XX, em várias encarnações, inclusive ele está, pelo livro, ele está encarnado na década de 2010, 2000 até 2010, boa parte do seu grupo de relacionamento desencarna e retorna à Capela, que é o planeta que passou pelo processo de regeneração e expiação quando veio o planeta Terra para expiação e prova e Capela para regeneração. A Terra sai de primitivo para expiação e prova. E aí esse grupo dele segue para a Capela. E ele fica no planeta Terra. Aí um mentor espiritual fala, ele não vai acompanhar o grupo dele, ele não vai conseguir. Esses laços se desfazem aqui.
Ou seja, ele ficou no planeta aí menos evoluído. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir a etapa de evolução dele. Então, ele por não conseguir individualmente fazer o seu retorno, ele vai permanecer dentro do planeta. Mas ele não consegue chegar mais à capela? Não. Aí foi uma escolha dele. Então, todos os dias, como diz no Livro dos Espíritos, na 738, todos os dias, sem exceção, Márcia, Deus nos dá uma oportunidade. Então, não devemos esperar para amar. Não devemos esperar para dizer o quanto as pessoas são importantes em nossas vidas. Não devemos esperar para agradecer, para pedir perdão, para dizer que está com saudade, para conviver. Não espere o amanhã, porque o amanhã é incerto. Não chore pelo passado, que já foi. Aproveite o momento de hoje, por isso é presente. Por isso que é considerado presente. Presente dado de Deus a nós. Então esse é o grande momento. Porque a gente tem uma mania de, não, vou esperar um pouco. O tempo não espera ninguém. Quando eu arrumar um emprego, quando as coisas começarem a se organizar, quando eu terminar a faculdade, sempre arrumando desculpa. O objetivo final é a evolução. Mas o bom de chegar no final é a caminhada que a gente faz. A caridade pode ser a ponte? Nós temos duas asas de evolução. Uma é o conhecimento. Porque a fé sem obra ela é morta. A obra sem fé também é morta. Então, um conhecimento é o despertar. Mas também, só por despertar, você pode ficar até ateu, né, gordo? Ou ficar soberbo, achando que você sabe tudo. Uma asa é o conhecimento e a outra asa é a caridade. Porque a caridade nos põe no nosso verdadeiro significado. Para a gente não entender que a gente é um ser ainda em estado de evolução insignificante no conteúdo geral. E quando você vai para um ato de caridade, vou contar só a história de uma senhora que eu atendi ontem, ela é lá do Vantuil, uma mãezinha. Ela tem 9 filhos de nascença, mas um já morreu de 1 ano e meio afogado, e aí ela está com 8. Um está internado com câncer no fígado e no esôfago e com a barriga grande, está com 1 ano e 8 meses, 2 anos e 8 meses. E ela foi mãe agora, está com a menina de 1 mês. Mora numa casa que esse estúdio nosso aqui é o tamanho da casa dela, com 8 filhos e um marido e ela. Não tem rede de água, não tem ligação de luz, é a 5 quilômetros do primeiro ponto de ônibus. Quem vai por sentido Cochipó do Ouro, existe o Barreiro Branco, ali onde é o centro de compostagem. É ali naquelas chácaras de habitações que ela mora. Então não tem uma infraestrutura nenhuma. E eu visitei ela essa semana, ontem. Pensa numa família que o amor reina. O amor das crianças, com a mãe, com o irmão que está doente, com o pai. Não tenho palavras no dicionário humano para traduzir. Mas falta tudo. Não tem nada. Mas tem a essência do amor. E aí eu cheguei lá, fui ajudar alguns companheiros, algumas coisas lá. E aí um amigo que estava conosco nos acompanhando, que é um empresário da nossa cidade, que está fazendo tratamento espiritual no Vantuil, está com depressão, ele olhou para mim e saiu chorando em todo o meu carro, chorando, desesperado, e olhou e falou assim, eu queria te agradecer. Mas por que você quer me agradecer? Por você me ter mostrado a realidade da vida. A realidade que eu vivo é outra, essa aqui é outra. E essa aqui eu daria tudo que eu tenho para ser aquela mulher. Todos os meus bens, eu daria para ficar igual aquela mulher. Então, o que eu tenho, eu descobri que não vale nada. E esse é o processo. Então, a pandemia que a gente está falando aqui, que está vindo para muitos, doído, perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, uma criança, um filho. É doído, é lógico que é doído. Mas é um processo de retornar a uma verdadeira significado da vida. A gente vê aí no Facebook, nesses sites da vida aí, quando alguém morre, o fulano vai fazer uma falta violenta. Como ele vai fazer falta? Você nunca visitou ele. Você nunca ligou para ele. Essa é outra história. História longa. Então começa. É agora, Márcia. Então, esse é o momento. Essa pandemia, a gente não tem que buscar um monstro nela, mas tem que reconhecer nela um instrumento.
um instrumento de mudança de comportamento. Se nós quisermos ir para o mundo de regeneração, acompanhando os nossos entes queridos e os amigos que construímos, mudemos. E aí eu vou mostrar mais esse livro. 20 dias em coma. 20 dias em coma. Que é um cidadão que entra em coma, fica 20 dias, um empresário, e após o coma, ele muda 100% de sua vida. E voltou transformado. Voltou. Por quê? Tem que ler para saber. Tem que ler para saber. E ele fala uma frase aqui que é interessante. Ele fala duas frases interessantes, que eu acho. Uma, que todo mundo tinha que ter um coma uma vez na vida, para entender o que é perder tudo. E aí, mais à frente, ele fala, não espere o coma chegar, mude antes. Essa é a dica do dia aí do Robertinho, né? Não espere o coma chegar. Robertinho, eu quero te agradecer por todo o esclarecimento aqui, né, na nossa entrevista, e acredito que tenha sido aí de grande valia para todos que nos acompanham aqui no Repórter MT. Quero aproveitar e pedir para você deixar contato lá do Vantuil de Freitas para quem quer buscar um atendimento espiritual, aí para quem quer buscar um tratamento espiritual. Tá, nós temos lá as nossas redes sociais, né? No site www.vantuildefreitas.com.br, Vantuil com W, tá? E nas redes sociais, você tem lá o Instagram, você tem o Facebook, que é Vantuil de Freitas, no Instagram e no Facebook. A gente entra lá e acessa lá. E lá a gente vai ter todo o cronograma de atividades. Nós temos atividade de segunda a domingo. Não é por falta de atividade que você vai ficar sem atendimento. Então, mas se não puder ir até o Vantuil, são várias casas. Não, tem várias casas. Dezenas de casas espíritas. São 30 em Cuiabá e mais 5 em Várzea Grande e 62 cidades no estado. Não falta oportunidade. Obrigada, Robertinho. Obrigado. Obrigada a todos que acompanharam a nossa entrevista.